Olá, que o seu dia e a sua semana sejam repletas de paz e muitas bênçãos. Hoje a gente vai mergulhar a fundo em um texto, assim, denso e fascinante do Antigo Testamento. É o capítulo 29 do livro de Isaías. Um capítulo e tanto. E para guiar a gente nessa jornada, temos a Bíblia de Estudo, na versão Nova Almeida atualizada, e principalmente as anotações e análise do comentário bíblico de John A. Martin. Que é uma referência excelente para esse livro. Com certeza. O nosso objetivo aqui é desvendar o que Isaías queria dizer com essas palavras tão fortes, sabe? Tentar entender os avisos, as promessas e o que estava acontecendo por trás de tudo isso. Certo, vamos nessa. Então, para começar, o capítulo já abre com um soco no estômago, uma declaração bem forte e um tanto misteriosa. Ai de Ariel, Ariel, a cidade onde Davi acampou. Já começa com um ai. Ariel chama muito a atenção. Não é o nome que a gente mais associa a Jerusalém. Parece que Isaías escolheu essa palavra a dedo. Qual é o peso que esse nome carrega aqui? Olha, a escolha desse nome é a chave de tudo. Como o comentário do John A. Martin destaca, não há dúvida de que Ariel é uma referência a Jerusalém. Ok, isso tá claro. Mas o nome tem uma dualidade de significados, sabe? E é isso que prepara o palco para a mensagem do capítulo todo. Uma das traduções mais comuns é Leão de Deus. Leão de Deus. Isso soa como um elogio, uma imagem de força, de realeza. Me lembra até o leão da tribo de Judá. Exatamente. Mas a frase começa com ai de. Tem uma tensão aí desde a primeira linha, não tem? Parece que Isaías está elogiando para logo depois puxar o tapete. Exatamente, você pegou o ponto. A tensão é totalmente intencional. Ele evoca a glória, a força da cidade de Davi, para em seguida virar essa imagem de cabeça para baixo. E como ele faz isso? Com a segunda interpretação do nome, que o Martin também aponta como crucial: lareira do altar. Lareira do altar. Nossa! Como aquele lugar no templo onde os sacrifícios eram queimados. A diferença de tom é brutal. Assustadora. E a ironia fica ainda mais explícita no resto do versículo 1, quando ele diz: acrescentem ano a ano, deixem que as festas completem o seu ciclo. Sim. Ou seja, ele está dizendo, continuem com seus rituais, com as suas festas religiosas. A cidade que se orgulhava de ser o centro da adoração, a cidade dos festivais sagrados. Uhum. Ela mesma se tornaria uma lareira de altar num sentido terrível, um lugar de cerco, de fogo e de muito sangue. A própria cidade seria o sacrifício. É uma imagem muito poderosa. E ela se concretiza nos versículos seguintes, 3 e 4, que descrevem a cidade cercada, sitiada, humilhada, ao ponto de a voz dela se tornar um mero sussurro vindo do pó. Isso. O texto diz que a fala subirá da terra como se fosse a de um fantasma. Martin conecta isso de forma bem direta ao cerco assírio liderado pelo rei Senaqueribe em 701 a.C., certo? Um evento histórico real. Precisamente. E o comentário do Martin frisa um ponto fundamental sobre o propósito desse julgamento. Diferente do que aconteceu com o Reino do Norte, Israel, que foi completamente destruído e disperso, Certo. o objetivo de Deus com o Judá não era aniquilação. O julgamento, por mais terrível que fosse, funcionava como uma terapia de choque, sabe? Era um instrumento para forçar a nação a se voltar para Deus. Para abandonar a autoconfiança, então. Exato. Abandonar a confiança em alianças políticas com o Egito ou na própria força militar. A humilhação era, em essência, um chamado desesperado ao arrependimento. Mas aí, quando o cenário é de desolação total e a rendição parece a única saída, o texto dá um cavalo de pau. A virada no versículo 5 é de tirar o fôlego pelo contraste. É impressionante. Ele diz: mas a multidão dos seus inimigos será como o pó fino, e a multidão dos tiranos como a palha que voa. E isso acontecerá de repente, num instante. Depois de toda essa construção de desespero, como se explica essa reviravolta tão súbita? Essa virada é o coração da primeira parte do capítulo. A salvação de Jerusalém não viria de um exército aliado ou de uma estratégia brilhante, mas de uma intervenção divina. Soberana, instantânea e espetacular. E como ela é descrita? O versículo 6 descreve isso com uma linguagem quase apocalíptica. Trovões, terremotos, grande estrondo,
tufão de vento, tempestade e labaredas de um fogo devorador. Nossa. O comentário de Martin é categórico nisso. A salvação de Jerusalém do cerco assírio foi um ato exclusivo da soberania de Deus. Os inimigos, que pareciam uma muralha invencível, de repente, puf, se tornaram nada mais que pó, palha levada pelo vento. E a metáfora que ele usa nos versículos 7 e 8 para descrever o resultado é incrível. Todo aquele exército poderoso, todas as nações lutando contra Ariel, simplesmente desapareceriam como um sonho. Sim, A imagem é de alguém faminto que sonha com um banquete farto, mas acorda e a fome continua lá, o estômago vazio. é uma imagem perfeita da frustração. Eles estavam com a vitória nas mãos, a cidade estava prestes a cair e, de um momento para o outro, tudo se desfaz. A vitória deles foi uma miragem. Uma ilusão, exatamente. Eles acordaram do sonho de conquistar Jerusalém de mãos abanando. E o ponto que o Martin ressalta é que esse livramento milagroso deveria ter sido a lição definitiva para ajudar. Deveria ter cimentado a fé do povo de uma vez por todas. Deveria. Mas, pelo que o capítulo indica, não foi bem isso que aconteceu, né? Não mesmo. E é isso que me parece tão contraintuitivo. A gente imagina que um milagre dessa magnitude criaria uma geração de fé inabalável. O comentário do Martin explora por que aconteceu justamente o oposto. Sim, e essa talvez é a observação mais trágica do comentário sobre essa sessão. Aparentemente, a lição aprendida não foi Deus é nosso protetor fiel e devemos obedecê-lo. Mas sim, o quê? Mas sim algo parecido com somos tão especiais e intocáveis que Deus sempre vai nos salvar, não importa o que a gente faça. Em vez de gerar humildade e gratidão, o milagre inflou o orgulho e a autoconfiança. Que perigo! Assim que a crise passou e a ameaça desapareceu, eles não só voltaram às práticas antigas, como mergulharam ainda mais fundo no pecado. A lição foi completamente desperdiçada. E isso nos joga direto no diagnóstico espiritual que Isaías faz a seguir. Impressionante como a lição foi ignorada. E, pelo visto, Isaías vai direto na ferida para explicar o porquê dessa teimosia toda, certo? Ele basicamente faz um raio-x da alma da nação. Exatamente. O versículo 9 dá o tom. Fiquem espantados e continuem sem ver. Fiquem cegos e continuem sem ser. Eles estão bêbados, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não por causa de bebida forte. Que tipo de cegueira é essa? Martin explica que essa cegueira espiritual tem uma natureza dupla, e é isso que a torna tão terrível. Por um lado, ela é apresentada como um juízo de Deus. O versículo 10 é explícito. Pode ler. Caro, diz assim: porque o Senhor derramou sobre vocês um espírito de profundo sono. Ele fechou os olhos de vocês, que são os profetas, e cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Espera um pouco. Essa ideia de Deus impondo uma cegueira espiritual como julgamento soa pesado. Quase como se ele estivesse tirando a chance deles de se arrependerem. Como o comentário do Martin aborda essa aparente contradição? É uma ótima pergunta, porque é um conceito difícil. Martin não apresenta isso como um ato divino arbitrário, do tipo, agora vocês não podem mais enxergar. É mais uma consequência judicial. Uma consequência como assim? Pense assim, o povo escolheu fechar os olhos e tapar os ouvidos para a mensagem de Deus por tanto tempo, que Deus, em juízo, simplesmente ratificou a escolha deles. Ele selou os olhos que eles mesmos já haviam fechado. Ah, entendi. É o ponto em que a resistência se torna tão endurecida que a pessoa perde a capacidade de perceber a verdade. Então é um ato divino, mas que é ao mesmo tempo o resultado final das escolhas do próprio povo. Exatamente. A insensibilidade deles gerou o juízo da insensibilidade. E a analogia que Isaías usa, a seguir, a do livro selado nos versículos 11 e 12, ilustra isso perfeitamente. Certo. A revelação de Deus, a sua palavra, se tornou incompreensível para todo mundo. Não importava o nível de instrução. Se você entregava o livro a alguém que sabia ler, a desculpa era, não posso porque está lacrado. Se entregavam um analfabeto... A desculpa era não sei ler. Isso. O resultado final era o mesmo. A mensagem não era compreendida.
Havia uma incapacidade universal de entender a vontade de Deus. E no meio desse diagnóstico de cegueira, vem o versículo 13, que é talvez o mais famoso do capítulo, citado por Jesus séculos depois. Um versículo fortíssimo. Este povo se aproxima de mim com a boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Essa frase é cortante, atravessa os milênios e parece que foi escrita ontem. Qual era a raiz desse problema, segundo a análise? A raiz, segundo o comentário do Martin, era que a adoração havia se tornado uma performance vazia. O problema não era a ausência de rituais, de cultos ou sacrifícios. Pelo contrário. Eles faziam tudo certinho, então. Tudo à risca. O problema era que a religião deles era baseada em mandamentos ensinados por homens. Eram tradições e regras legalistas criadas por eles mesmos que davam a aparência de piedade, mas que sufocavam um relacionamento genuíno, sincero com Deus. O coração não estava ali. De jeito nenhum. E por causa disso, Deus promete que a sabedoria dos seus sábios e o entendimento dos seus entendidos iriam simplesmente desaparecer. Era uma sabedoria oca, inútil. E essa combinação de cegueira com religiosidade de fachada parece levar a uma arrogância inacreditável, que é descrita nos versículos 15 e 16. Com certeza. Eles chegam ao ponto de tentar esconder seus planos de Deus, agindo no escuro e pensando: quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? É o ápice da loucura humana. É a criatura achando que pode enganar o Criador. Martim destaca que a analogia que Isaías usa aqui, a do olheiro e do barro, é a imagem definitiva para expor essa tolice. A do olheiro e do barro? O versículo 16 diz: que perversidade é de vocês? Será que o olheiro pode ser considerado igual ao barro? Para que o objeto diga ao seu artífice: ele não me fez? E a obra diga do seu autor: ele não sabe nada? Nossa! Eles inverteram completamente a ordem das coisas, agindo como se o barro pudesse desafiar e questionar o oleiro. Eles se esqueceram da verdade mais básica. Deus, o oleiro, não apenas sabe de tudo, como tem o controle soberano sobre a sua criação. Depois de um diagnóstico tão sombrio, de julgamento, de cegueira, de hipocrisia, o capítulo mais uma vez faz uma virada de 180 graus. Ele termina com uma nota de esperança impressionante. Sim, a luz no fim do túnel. Começa no versículo 17. Não é fato que dentro de muito pouco tempo o Líbano se tornará em pomar e o pomar será tido por bosque. O que essa promessa de restauração representa? Essa expressão "dentro de muito pouco tempo", segundo Martin e muitos outros comentaristas, aponta para um futuro distante, escatológico. A associação mais direta é com o reino milenar de Cristo. Entendi. É uma promessa de uma reversão e transformação completas, tanto no mundo físico quanto no espiritual. A imagem do Líbano, que na época era um território sob domínio inimigo, se tornando um campo fértil, um pomar, isso simboliza a bênção e a produtividade de Deus substituindo a desolação e a opressão. Então, quando o versículo 18 promete que, naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro e os cegos, livres da escuridão e das trevas, as verão, isso é a cura exata para o mal que foi diagnosticado antes. Exato. É o antídoto divino para aquele livro selado e para o espírito de profundo sono. A restauração é perfeitamente simétrica ao julgamento. Perfeitamente. Essa é a beleza da profecia. A cura é tão específica quanto a doença. O mesmo livro que estava selado será finalmente aberto e compreendido. A capacidade de perceber e entender a verdade de Deus que havia sido perdida será plenamente restaurada. Faz todo sentido. E a cura física, de surdos ouvindo e cegos vendo, que Jesus realizou em seu ministério, era um sinal, sabe? Uma prévia dessa restauração espiritual completa que Isaías está profetizando. O texto também promete uma restauração da justiça. Os versículos 20 e 21 falam sobre o fim do tirano, do zombador e a punição daqueles que usam a lei para oprimir os inocentes e privar o justo do seu direito. Sim, a restauração futura que Isaías descreve envolve a renovação completa da sociedade. A injustiça, a corrupção e a zombaria que caracterizavam a nação cega serão erradicadas. Certo.
Mas a mudança mais profunda de todas, como Martin aponta ao analisar os versículos finais, é a mudança que acontece dentro do coração do povo. E que mudança é essa? É uma transformação interna radical. Os versículos 22 a 24 descrevem isso. O povo, os descendentes de Abraão e Jacó, não sentirão mais vergonha do seu passado de rebeldia. Ao verem a obra de Deus no meio deles, eles irão santificar o seu nome. E, o ponto crucial, eles temerão o Deus de Israel. E esse temor não é pavor, é uma profunda reverência, admiração e respeito. A mudança é total. O versículo 24 conclui de forma brilhante. Como? Diz que os desencaminhados de espírito virão a ter entendimento e os murmuradores hão de aceitar instrução. A teimosia, a rebeldia e a cegueira finalmente dão lugar à compreensão e a uma submissão voluntária e alegre. É uma jornada e tanto em apenas um capítulo. Recapitulando o que a gente viu, a conversa começa com um aviso severo a Jerusalém, chamada de Ariel, cujo julgamento seria um ato de purificação. Certo. Que, paradoxalmente, gerou mais orgulho e complacência. O que levou ao diagnóstico. Exato. Isso leva Isaías a um diagnóstico profundo da cegueira espiritual do povo, criticando duramente uma religiosidade de fachada e a arrogância humana. E, por fim, o capítulo se fecha com uma promessa gloriosa de restauração futura. Onde a terra, a justiça e, o mais importante, a visão espiritual do povo serão completamente renovadas. Então, olhando para tudo isso, qual é a grande lição que fica? Olha, se a gente conectar todos os pontos, o que emerge é uma tensão que atravessa toda a história humana. A tensão entre o plano soberano de Deus, o oleiro que molda a história, e a constante tentativa humana de controlar o próprio destino, de ser o barro que questiona o oleiro. O capítulo 29 de Isaías é um estudo de caso poderoso sobre como a autoconfiança e uma religião baseada em rituais externos levam inevitavelmente à cegueira espiritual. E talvez o mais importante, ele nos força a confrontar a diferença abissal que existe entre uma performance religiosa vazia e um coração que está verdadeiramente voltado para Deus em reverência e obediência. Isso nos dá muito o que pensar. E fica aqui uma reflexão final, um pensamento para levar adiante. O capítulo descreve a revelação de Deus como um livro selado para o povo daquela época. Eles tinham um livro, mas não conseguiam entender. Certo. Hoje, com tanto acesso à informação, com bíblias e comentários na palma da mão, quais poderiam ser os livros selados em nossas vidas? Que verdades importantes talvez estejamos olhando, mas não conseguindo enxergar de fato por causa do nosso próprio orgulho ou de uma religiosidade superficial que nos impede de ouvir de verdade. Que Deus abençoe a todos os ouvintes.